Bom, pessoal, hoje eu venho trazer para vocês mais uma resolução comentada de uma questão do Enem de 2019. Dessa vez vai ser a questão 109, onde ela diz o seguinte: o espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, um íon de carga elétrica Q é lançado em uma região de campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal conforme a figura. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme no plano YZ e uma translação ao longo do eixo X. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. O dispositivo então mede o tempo t de voo para n voltas do íon. Logo, com base nos valores Q, P, N e T, pode-se determinar a massa do íon. Então vejam bem, o que eu quero determinar é a massa do íon. Então eu quero encontrar uma expressão analítica que me permita calcular a massa desse íon. Como o íon ele realiza uma trajetória helicoidal, normalmente nós teremos componentes vetoriais, onde uma será paralela ao campo magnético e a outra será perpendicular a esse campo. Então, claro, nós vamos usar exatamente aquela componente que é perpendicular ao campo magnético. Nessa direção perpendicular, ele vai ser responsável por um movimento circular e uniforme. Ok? Então, vamos ver o seguinte. Primeiro, precisamos lembrar que em um movimento circular, numa trajetória circular, usando a componente perpendicular ao campo, nós teremos exatamente o seguinte. Teremos, em um determinado ponto, qualquer da trajetória, teremos a atuação da força magnética atuando para dentro da trajetória circular e teremos o vetor velocidade atuando nessa direção. Claro, o desenho que eu acabei de fazer aqui é uma imagem planificada da nossa situação. Então, nós precisamos também estabelecer a orientação do nosso vetor campo magnético, que vai ser exatamente essa. O que é que representa esse símbolo? Esse símbolo representa um campo magnético saindo da tela, indo em sua direção, que está assistindo. Ok? Então, nós temos tudo isso aqui. Como se trata de uma trajetória circular, onde as direções do vetor velocidade e do vetor indução magnética são perpendiculares entre si, neste caso nós temos uma força magnética perpendicular também ao vetor velocidade da partícula, e essa força ela vai cumprir a função da força centrípeta. Então, para a gente analisar o movimento sob o aspecto dinâmico dessa situação, nós devemos aplicar a segunda lei de Newton. Então, o que nós devemos fazer? Nós vamos considerar, aqui neste caso, que a trajetória percorrida pela partícula assume uma forma circular, cujo raio pode ser determinado e a velocidade também pode ser determinada usando as relações que nós aprendemos no movimento circular. Okay? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer aqui é lembrar que a força centrípeta, por exemplo, força centrípeta ela é determinada, sua magnitude é determinada por mv ao quadrado sobre r. Okay? Por outro lado, a força magnética, nesse caso, ela pode ser determinada Fm como Q, P vezes V. Claro, normalmente a expressão analítica da força magnética apresenta o seno de θ. Mas como já sabemos, esse seno de θ ele é determinado e formado entre o vetor velocidade e o campo magnético. Como já sabemos que eles são perpendiculares entre si, já devemos saber que o seno de 90 graus é igual a 1, portanto nós estamos considerando a força máxima. Ok? Então, como eu acabei de falar, por se tratar de uma trajetória circular, a força magnética ela cumpre a função da força centrípeta. Portanto, nós podemos falar que a força centrípeta
ela é igual à força magnética. Logo, mv ao quadrado sobre r é igual a QBV. Aqui nós já podemos começar a fazer uma simplificação, cortando aqui um V daqui e outro daqui. E podemos, inicialmente, isolar a massa, tá? Para assim observarmos o que precisamos fazer para encontrarmos a expressão analítica que a questão pede. Então aqui eu vou passar o R para cá multiplicando e o V vem dividindo. Então M é igual a Q vezes B vezes R dividido por V. Então vejam que essa expressão inicialmente encontrada, ela não se assemelha a nenhuma das outras expressões que nós temos aqui nas alternativas. Então a gente ainda precisa fazer algumas modificações. A gente precisa perceber aqui e observar que a velocidade realizada por esse íon, uma trajetória circular, pode ser determinada usando novamente as ferramentas lá do movimento ao lembrarmos que, por exemplo, V é igual a 2πr sobre t. Então, quando queremos determinar a velocidade no movimento circular, normalmente a gente usa essa expressão. E ela é derivada, basicamente, da expressão da velocidade que nós conhecemos, que é ΔS sobre ΔT. Então, aqui nós temos o quê? O raio da trajetória realizada pelo íon, o raio da trajetória, que é essa variável aqui, e aqui embaixo nós temos uma outra ferramenta que é chamada período. O período ele é dado da seguinte maneira. O período é igual a ΔT sobre N, onde ΔT é um intervalo de tempo gasto para dar N voltas. Okay? Então, ao substituirmos aqui, nós teremos o seguinte, que V é igual a 2πr dividido por ΔT sobre N. Logo, fazendo algumas modificações aqui, teremos que V é igual a 2πr N dividido por ΔT, onde esse ΔT é o intervalo de tempo. Então, ao trazer essa expressão aqui, e substituindo nessa daqui que nós acabamos de encontrar, nós teremos que M é igual a Q vezes B vezes R dividido por 2πr vezes N dividido por ΔT. Então nós podemos cortar aqui os raios e, ao fazer algumas modificações, ou seja, o ΔT passa aqui para cima, multiplicando. Então teremos Q vezes B multiplicado por ΔT dividido por 2π vezes N. Então, essa aqui é a nossa expressão para determinar a massa deste íon, ok? Então, pessoal, espero que tenham gostado da explicação. É uma questão um pouco mais elaborada. A gente precisa fazer algumas substituições, lembrar de alguns conceitos, que a gente consiga encontrar a resposta. E neste caso, a resposta da nossa alternativa é a letra A, beleza? Então, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder. Curte e compartilha para ajudar o nosso perfil, ok? Até mais, até a próxima questão.